aí, como eu já comentei antes, pode fazer a sessão. A cada instante aconteceu alguma coisa. Agora eu fiquei triste, fiquei brava, tô chateada, qualquer coisa, faz agora. Você pode fazer intencional, né? Então, eu quero trabalhar meus problemas de infância com o meu pai, né? Você pode deixar seu corpo te guiar e falar por onde você vai, ou você pode escolher uma temática para trabalhar, né? Então, eu quero trabalhar e receber dinheiro. Então, tá. Como que você faz? Fecha os olhos, faz a meditação, faz a respiração, faz toda aquela coisa inicial, e aí você simplesmente percebe seu corpo e fala: corpo, me mostra aonde está uma resistência em receber dinheiro. E aí você vai procurar aonde vem o desconforto. De repente veio, parece que minha mandíbula começou a travar. Opa, parece que meu joelho começou a dar uma pontadinha. E aí você vai perceber 2 ou 3 lugares, às vezes. E aí você foca no que está mais forte, foca mais intenso. Começa por esse. E aí fica ali, minha mandíbula tá apertando, tá doendo, tá forte. Deixa eu ver se tem alguma sensação junto. Raiva, parece que é raiva, parece que é tristeza. Tenta identificar se tem alguma emoção, algum sentimento. O que você sente quando você percebe aquele desconforto? Tenta ver, às vezes você pode ver uma imagem, pode imaginar uma cor. Cada pessoa tem uma forma, né? Eu tenho clientes que não veem com clarividência, mas sentem. Tem gente, cada um assim tem a sua forma de que o seu cérebro, a sua mente interpretou aquilo. Então, só vai percebendo e sentindo. E aí vocês vão ver as transformações que vão vir na vida de vocês. Eu vou explicar para vocês, contar para vocês como que é uma sessão, tá? E aí depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês me falam antes da gente ir para a prática. Então eu vou deixar no slide anterior aqui. Então eu vou dar esse exemplo, tá? O tempo dessa sessão foi uma sessão de 1h20 que eu me auto-apliquei. Mas assim, esse movimento é porque era uma coisa muito grande, tá? Às vezes você pega 10 minutinhos depois do almoço, você já resolve um monte de coisa fazendo esse trabalho, tá? Então, assim, eu percebi que tinham traços narcisistas em mim, e aí eu fiz esse processo, né? Deixa eu pegar minha anotação aqui, porque isso aqui eu não consigo. Eu anotei justamente para usar, né? Então, só para tirar dúvida, se alguém não souber o que é um narcisista, né? O narcisista é alguém que quer receber um tratamento diferenciado, que às vezes se sente com mania de grandeza, com autoestima inflada, né? Se preocupa muito consigo mesmo, é manipulador, tem necessidade de ser admirado. Então, assim, eu anotei várias coisas, fiz um estudo detalhado disso. E aí falei, cara, eu tenho traços narcisistas, sim, principalmente quando diz respeito à manipulação. Ainda que agora eu tenha descoberto que isso veio da minha infância, beleza, eu tenho. Então, como que eu fiz? Respirei, acalmei, fui perceber meu corpo. Corpo, aonde que está guardado esse narcisismo em mim? Então, eu fiquei sentindo meu corpo e veio uma sensação de como se tivesse uma energia se movimentando no meu nariz. E eu fiquei ali percebendo, sentindo. E aí, conforme eu fiquei sentindo e percebendo essa energia no nariz, a minha mente começou a ter os pensamentos: eu estou certa, o mundo inteiro está errado. Eu preciso resistir a toda a sociedade. Eu só me preocupo com o meu nariz. Só o meu nariz importa.
Eu quero que todas as minhas vontades sejam atendidas. Eu sinto um desejo ardente de ter minhas vontades atendidas. Eu sinto muita raiva e revolta quando meus desejos não são atendidos. Eu sou vítima. Coitadinha de mim. Quero que as pessoas sintam dó de mim. Eu manipulo as pessoas através da dó. Eu consigo o que eu quero através da dó e do vitimismo. Então, a minha consciência estava percebendo a sensação e os pensamentos que tinham sentimentos junto e emoções juntos, certo? E aí fiquei ali, ok. Eu assumo que eu sinto que eu sou vítima, eu assumo que eu me sinto uma coitadinha, eu reconheço que eu manipulo as pessoas através da dó, eu reconheço que eu quero que as pessoas tenham dó de mim e fico sentindo, sentindo, sentindo. Quando a sensação física tá quase parando de existir, aí eu senti, não, acho que agora parou, então tá bom. Gratidão, que vá tudo isso embora para a luz, que eu possa receber a clareza de que eu permito que o vitimismo seja integrado, que eu posso suportar que existe ou existiu vitimismo em mim, eu posso suportar ter consciência que existe uma necessidade de manipular os outros dentro de mim. Por quê? Porque eu não posso querer brigar com isso, porque julgamento de certo ou errado é Matrix. Deus acolhe tudo. Então eu acolho o vitimismo. Não quero lutar com ele, não quero resistir a ele. Ok, então acabou? Não, aí o meu corpo me mandou um peso no ombro. Como se eu estivesse fazendo uma contra-força, assim, para empurrar esse peso e depois puxando de volta. E aí os meus pensamentos eram: eu sinto resistência em soltar o peso dos ombros. Eu preciso manter o peso nos ombros para conseguir o que eu quero. Eu tenho que ter um fardo para carregar. Eu preciso carregar um fardo. Meus ombros não querem desapegar deste fardo. Eu quero manter esse fardo comigo. Eu não saberei viver sem esse fardo. Esse fardo me mantém viva. Eu preciso desse fardo para viver. E aí, então, eu fiquei um tempo sim, percebendo esses pensamentos, sentindo a sensação de ter um fardo nas costas e tudo, percebendo tudo. Tarará. Quando diminuiu a sensação de peso no ombro, eu jogo a mentalização que eu quero substituir. A partir de agora, eu escolho parar de lutar contra esse fardo. Eu aceito esse fardo que está nas minhas costas. Eu aceito que em algum lugar dentro de mim eu preciso ter um fardo para viver. Eu acolho esse fardo, eu abraço esse fardo, eu reconheço você, eu vejo você, eu acolho você, fardo. E aí, foi embora. Aí eu falei, agora terminou, né? Não, pescoço. Fui ver o pescoço. Ué, o que está acontecendo no meu pescoço? Meu pescoço está sendo esticado ao máximo. Nossa, parece que meu pescoço está sendo forçado, meu pescoço está doendo. Parece que tem alguém torcendo o músculo do meu pescoço. É uma dor que vai até o maxilar. Parece que eu estou sendo testada. Parece que eu preciso ser mais flexível do que eu consigo. Eu estou sendo forçada a ser muito flexível. O meu pescoço está se esticando ao máximo. Dói muito para mim se esticar. E aí fiquei então sentindo essa dor, essa sensação pelo tempo que foi necessário. E aí finalizei com: posso suportar a dor de ser flexível. Eu aceito a dor de ser flexível. Ser flexível é uma dor para mim, mas eu permito que isso aconteça na minha vida. Aí eu fui para uma próxima parte. Por isso que eu tô falando que demorou 1h20, porque eu quis uma sessão inteira, eu queria trabalhar todos os lugares que tinha narcisismo em mim. Então eu fui. Deixa eu ver, tem outra sensação. Ai, parece que tem um binóculo perfurando o meu crânio de dentro para fora.
estou sentindo uma pressão no crânio. Agora as mandíbulas estão querendo travar. Agora deu coceira na orelha do furo do brinco, tô com calor, coceira na axila, coceira do brinco direito, calor por dentro, raiva do brinco, o brinco me incomoda, esse brinco não deveria estar aqui, tô contrariada, tô com raiva. Quem que colocou esse brinco aqui? Que raiva desse brinco. E fui deixando, tudo que estava vindo, estava percebendo, sentindo e deixando sentir, sentindo, né? No caso aí, como eu entrei num padrão de raiva, comecei a ficar com raiva do brinco que estava na minha orelha da pulseira, então eu comecei a fazer a movimentação de cada um faz de um jeito, né? Tem gente que imagina dando soco, eu me imagino jogando porcelana na parede. E comecei a me imaginar que raiva desse brinco, jogando a porcelana até a raiva passar. Quando eu terminei todo esse processo de jogar essa raiva embora, veio uma memória de criança. Uma memória minha tentando bater nos meus primos, nos meus irmãos mais velhos. Eu era mais nova de todo mundo. Fazendo muita força, muito esforço, todo mundo dando risada de mim, me chamando de fraquinha, né? E aí os pensamentos de eu não consigo me defender, eu não consigo sustentar a minha opinião. Os outros sempre são mais fortes do que eu. Eu sou fraca, sou pequena. Não há nada que eu possa fazer. Eu desisto de lutar, eu desisto de viver. Tristeza, choro. E aí eu senti vontade de chorar. E aí chorei, chorei, chorei. E veio muito um lugar de depressão. Então, assim, foi bem demorada essa parte. E aí, quando a gente acessa alguma memória de criança, aí a minha sugestão é que a gente trabalhe com alguma das terapias que a gente tem de ferramenta. Pode ser o Theta Healing, pode ser a cura da criança interior de Jung, pode ser a como chama ela? Esqueci, a outra lá que eu falei do alemão, enfim, pode ser qualquer uma delas, né? Que eu vou ensinar nos próximos passos da mentoria, porque não dá tempo hoje, mas enfim. E aí eu fiz então a ressignificação, voltei lá, Giane adulta, me aproximei da Giane criança, e essa Giane criança falava: eu não posso ser quem eu sou, os outros sempre vencem. Eu já fiz de tudo para ser respeitada e nada funciona. Meus pais, meus irmãos, meus primos, todo mundo que é mais velho que eu não me respeita, né? Então, e aí o olho coçava, a raiva, a tristeza que aquela criança sentiu, eu acessei, né? Então, depois que eu acessei todas essas sensações, então eu sentei, perguntei para ela, o que que você gostaria que acontecesse ao invés disso? É uma frase básica que a gente usa e ensina no Theta Healing no Digno. E ela falou, eu quero ser respeitada para ter dignidade. Então, eu adulta, falo para ela, criança, para Giane, criança, que ela pode ter dignidade sem precisar da aprovação dos outros. Eu acolho ela, trago segurança, vejo você, eu te amo, te abraço, estou aqui com você. A opinião deles não vai interferir na tua vida. Deixa de dar tanta importância para eles. Você pode ser você mesma e ser amada e ser respeitada, sim. Faça as suas coisas por você sem se preocupar com o outro. Vamos combinar? Pode ser assim a partir de agora? Né? E aí ela diz que sim, e eu termino com um abraço. Ponto. Eu fiz todo o processo de cura da criança interior, que é eu voltar para o passado numa memória que veio e ressignificar aquilo com novas informações. Tá? E aí, enfim, finalizo, vou sentindo, o corpo tá tudo bem, agora, enfim. Aí eu fui lá para a orelha de novo. A orelha que é onde veio a raiva, que é onde surgiu tudo isso. Aí eu fiquei só sentindo, e aí vi como se fosse um barco entrando num rio, descendo na correnteza sem leme, num fluxo, e me veio automaticamente os pensamentos. Eu me permito soltar, eu posso entregar minha vida para Deus, eu consigo suportar ser levada pelo fluxo sem querer controlar o caminho. Eu sinto leveza com esse barco. Eu posso ter paz, eu posso suportar uma vida com paz. Eu posso suportar
ter uma vida com leveza, eu posso suportar ir no fluxo. E aí me veio uma música da igreja, de quando eu ia na igreja, e uma sensação de conexão profunda com Deus, uma calma, uma tranquilidade, um relaxamento. Aí eu falei, bom, agora terminou. Agora terminou. Então é isso, pessoal. Minha sugestão é experimente. Né? Eu gosto dessa frase. Quantas coisas você deixou de alcançar por medo de falhar ou por medo de tentar? Às vezes a gente para 3 horas do nosso dia para escutar uma amiga chorar as pitangas porque ela está se separando do marido e a gente não para 3 horas do nosso dia para se ouvir. Quantas vezes a gente passa tempo cuidando dos outros e quanto tempo você passa cuidando de você? Eu encontrei nesse movimento, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, de me ouvir através dessa terapia, nossa, um prazer muito bom, assim. No começo eu queria ficar logo sozinha no sábado ou à noite para poder ficar lá sentindo e falar, gente, tem um tanto de coisa querendo sair daqui, querendo que eu veja, querendo. Parece que meu corpo queria falar comigo, tipo, agora você quer me ouvir, né? Então tinha muita coisa aqui dentro, assim, que queria e ainda quer, e eu ainda estou fazendo e faço todo dia. Hoje, antes de começar aqui, fiz de novo. Eu percebo que uma sessão como essa que eu descrevi para vocês não tem mais acontecido, porque eu fiz coisas muito profundas já, e agora eu estou só fazendo algumas coisas mais pontuais, mais leves, mas é tão gostoso você aprender a escutar o seu corpo, permitir que o seu corpo sinta as sensações, sinta as emoções, sem reprimir, sem suprimir, né? E aí eu falo, tem duas etapas daqui para frente, né? A primeira é resolver o passado, tudo que está aí no teu corpo somatizado, e daqui para frente não deixar que mais nada se somatize. Então, quando vier a emoção, agora você tem a ferramenta. Então, beleza. Veio às vezes agora, eu não posso olhar para essa emoção, eu estou no meio da rua. Tá bom, mas antes de dormir, eu vou lá sentar 10 minutinhos e processar, né? A questão é que eu acho que ninguém nunca foi ensinado a processar as emoções. Como que eu processo, né, as emoções? Elas chegaram aqui, o que eu faço com elas, né? Aprender a ouvir elas.